Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui um caso do tipo de decisão, eliminação ou incremento de linhas de produtos ou serviços de contabilidade gerencial, mais especificamente o caso Campus Bookstore, que é um caso extraído do livro do Michael Maher, livro de contabilidade de custos, editora Atlas. Vamos lá ao caso. A Campus Bookstore contratou um novo gerente para melhorar sua lucratividade. Como esperado, o novo gerente pediu para ver a demonstração de resultado da loja referente ao ano passado. As demonstrações foram preparadas por seção da livraria, a saber, livros, papelaria e mercadorias em geral. A demonstração que o novo gerente recebeu mostrou que a seção de mercadorias em geral perdeu dinheiro durante o terceiro trimestre. Poderíamos ter aumentado o lucro no terceiro trimestre de 6 mil para 13 mil se tivéssemos eliminado a seção de mercadorias em geral, comentou o chefe de seção da papelaria. Ela vendeu 120 mil de mercadorias, mas nos custou 127, continuou. E aí, eis a demonstração a qual eles se referem, né? A gente tem aqui livros, papelaria, mercadorias em geral, tem a receita de cada uma deles, das linhas, tem o custo de mercadoria vendido, que é o custo variável, temos a margem de contribuição, temos os custos fixos, aluguel, salários, marketing administrativos e o resultado operacional de cada um deles. O resultado de mercadoria em geral está negativo, conforme esta demonstração, e é isso que a gente pretende desenvolver, entender aqui por que ele está negativo. Uma coisa é certa, as receitas de cada um deles, os CMVs e a margem de contribuição, está plenamente correto. Porém, dentro desses custos fixos, eu preciso saber do aluguel, do salário e marketing, se tem custos identificados a alguma linha, as linhas. Que, de fato, né, esses custos foram atribuídos às linhas, está aqui 6 para cada um, no caso do aluguel, o salário está 16, 10 e 14, e marketing está distribuído igualmente para cada um. Será que, de fato, o mercadoria em geral consumiu esses custos aqui, que foram alocados, que foram atribuídos para ela? É isso que a gente precisa saber. Então, vamos lá. Apesar de a eliminação da seção de mercadorias em geral parecer favorável, o novo gerente pediu ao contador da loja que investigasse quais custos eram diferenciais neste caso. Isto é, quais custos teriam sido economizados se a seção em questão tivesse sido eliminada. O contador trouxe de volta as seguintes informações. Todo custo de mercadorias vendidas é variável e poderia ter sido economizado. Sim, nós não teríamos o CMV caso a gente eliminasse mercadorias em geral. Os salários dos empregados que atendem na seção de mercadorias em geral, de 14 mil, poderiam ser economizados. Ah, sim, então eu tenho um custo de pessoal, de empregado, vinculado à seção de mercadorias em geral. Neste caso, se eu eliminar mercadorias em geral, eu elimino esse custo de 14 mil. Ok. Então, esse custo é dela, é dessa linha. Nada do aluguel poderia ter sido economizado, então o aluguel continuaria incorrendo, eu não consigo economizar nada. Então, aqueles 6 do aluguel que a gente recebeu, a gente não conseguiria economizar, esse 6 seria redistribuído para os outros 2. Um total de 6 mil dos custos administrativos e de marketing poderia ter sido economizado. Então, referente a custos administrativos e marketing, 6 mil é de fato de mercadorias em geral, que eu poderia economizar se eu eliminasse essa seção. O resto, não. Então, o que é de fato custo de mercadorias em geral? O quanto que mercadoria em geral, de fato, contribui para o resultado da empresa? Será que é negativo? Vamos lá. Apresente a demonstração de resultado da empresa, juntamente com as linhas de produto, e responda se a empresa deve ou não eliminar a seção mercadorias em geral. Fizemos aqui, trouxemos aqui a DRE, né, das linhas, está aqui certinho, igualzinho que está lá. Aqui o total. Trouxemos aqui também os custos fixos, do jeito que ele trouxe lá no início. Isso aqui está igualzinho, está aqui os resultados, atribuindo aqui um resultado negativo a mercadorias em geral. Enfim, eliminando mercadorias em geral, eu vou eliminar os 120,
vou eliminar os 95 do CMV, vou eliminar os 25 da margem de contribuição. Ok. Do aluguel, eu vou conseguir eliminar alguma coisa desse aluguel? Não, não consigo eliminar. Então, ele continua 18 para quem ficar, né? Para os outros dois, que é livros e papelaria, que vão ficar. Desses custos de salários, esse 14 realmente é de mercadorias em geral. Então, desses 40, eu tiro 14 e vai ficar 26. E, no caso de marketing administrativo, ele disse que 6 se referem, sim, a mercadorias em geral. Então, desses 36, 6 é de mercadoria em geral. Então, eliminando mercadoria em geral, ele passa para 30. 36 menos 6. Então, o 12 não era de mercadorias em geral e foi atribuído a ele na divisão das contas, mas dele mesmo só é 6. Nesse caso aqui, quanto que mercadoria em geral a gente vai eliminar, né, de mercadoria, eliminando mercadoria em geral, seria os 25 menos o 14 menos o 6, 25 menos 25. Eu eliminaria do lucro da empresa 5. Isso porque, de fato, mercadorias em geral está gerando 5 de ganho para a empresa. Então, se a empresa estava lucrando 6, é porque a mercadoria em geral estava contribuindo com 5. 5 era a contribuição de mercadorias em geral. E aí, a empresa vai ter uma queda de 5 no lucro, passando de 6 para 1, por conta dessa eliminação. Na verdade, mercadoria em geral estava negativo porque ele estava carregando nas costas o custo do aluguel que não é dele, e 6 aqui também, 6 desses 12 que também não era dele. Então, 6 desses 12 aqui, mais 6, 12. Na verdade, ele estava dando negativo em 7, porque ele estava carregando nas costas 12 que não eram deles. Então, por isso que a gente vai ter uma queda de 5, caso a gente elimine mercadorias em geral. Continuando aqui, o contador observou o seguinte: supondo que as vendas de outras linhas de produção não tivessem sido afetadas, as vendas teriam caído 120 mil se a seção de mercadoria em geral tivesse sido eliminada. Os custos das mercadorias vendidas pela seção de mercadorias em geral, 95 mil, todo ele variável, seria economizado. Teria sido economizado. Os custos fixos de 20 mil, 14 de salários e 6 de marketing, também seriam economizados. No total, a receita perdida de 120 teria sido 5 mil a maior do que os custos economizados, que foram de 115. Assim, a Campus Bookstore teria tido um lucro líquido de 5 mil menor no terceiro trimestre, caso eliminasse mercadorias em geral, conforme a gente já analisou. Aí tem uma continuação aqui desse caso. A manutenção da seção de mercadorias em geral pode ter um custo de oportunidade. O que ele quer dizer com isso? Se eu quiser manter a mercadoria em geral, para não perder aqueles 5, isso poderia gerar um custo de oportunidade que não foi considerado na primeira parte do caso. Suponha que o espaço ocupado pela seção de mercadorias em geral, que estava dando 5, né, de lucro para a empresa, estava contribuindo com 5, pudesse ser utilizado para aumentar a quantidade de livros à venda. O custo de oportunidade seria, então, medido pelo lucro correspondente aos livros não vendidos. Por quê? Porque, de repente, vendendo livro, eu ganharia mais do que 5. Se eu ganhasse mais do que 5 vendendo livro e não vendesse livro e continuasse com mercadorias em geral, eu estaria gerando um custo de oportunidade para a empresa por não estar vendendo livro e sim por manter mercadorias em geral. O contador afirmou que as receitas poderiam aumentar em 155 mil de livros, né? E os custos variáveis referentes a essas vendas seriam 120 mil. Então, aqui já sobra 35, né? Além disso, identificou que os salários seriam aumentados em 14 mil e os gastos com marketing administrativos, identificados a esse aumento de livros, à venda, seriam 4 mil. Demonstra o resultado da empresa caso ela resolva incrementar as vendas de livros. Bom, para incrementar a venda de livro, eu tenho que tirar mercadorias em geral. Então, mantendo aqui a eliminação de mercadorias em geral, ou seja, o resultado vai cair para 1. Incrementando livros, eu vou ter um aumento de 155 na receita, 120, e
resultado 35, conforme a gente leu lá e concluiu lá no slide anterior. Não teria aumento de aluguel, porque o aluguel é 18 mesmo, independente do que se venda. E eu vou ter um aumento de 14 com salários, então vai passar de 26 mais 14 para 40. Também vou ter um aumento de 4 de custos fixos de marketing administrativo identificado a esse incremento de livros. Então, passaria de 30 mais 4 para 34. Nesse caso, seria 110, o lucro seria 110 menos 18, menos 40, menos 34, igual a 18. Então, se a gente incrementa livros, de fato, a situação fica muito melhor. Ela passa de um lucro de 6 para um lucro de 18. Então, se a empresa resolvesse não fazer toda essa substituição e manter mercadorias em geral, ela estaria gerando um custo de oportunidade para a empresa de 12, porque ela estaria deixando de ganhar 12 a mais do que 6, que representa 18. Esse é o custo de oportunidade que a empresa teria caso ela permanecesse, mantivesse vendendo mercadoria em geral e não incrementasse com livros. Espero que vocês tenham compreendido o caso e muito obrigada. Até o próximo vídeo.